bem-vindo ao programa Daqui para Frente, pela TVT, a TV dos Trabalhadores. É uma alegria ter a sua companhia conosco nesse período que passaremos conversando sobre a Bíblia e o jornal, a Bíblia e o que acontece no dia a dia. Nossa pergunta hoje é como sustentar a democracia? Como sustentar a democracia? A Bíblia, em Romanos, capítulo 13, na versão A Mensagem, versículos 1 e 2, diz o seguinte: sejam bons cidadãos. Todos os governos estão abaixo de Deus. Se a paz e ordem é ordem de Deus, então vivam de modo responsável como cidadãos. Se forem irresponsáveis para com o Estado, estarão sendo irresponsáveis para com Deus, e Deus pedirá contas disso. As autoridades constituídas só serão uma ameaça se desobedecerem. Os cidadãos decentes não têm o que temer. Então, se forem irresponsáveis para com o Estado, estarão sendo irresponsáveis para com Deus, e Deus pedirá contas disso. Muito bem. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação bastante sui generis, que é uma aparente intriga, ou um aparente desentendimento, ou uma aparente situação de animosidade entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Como é que isso se resolve? Ora, isso se resolve com democracia, república. É assim que se resolve. Mas alguns colegas nossos, alguns pastores, decidiram convocar a igreja para vir ou para ir às ruas em setembro, na comemoração da independência, para pedir a intervenção das Forças Armadas, o fechamento do Congresso Nacional e o fechamento do Judiciário. Ora, isto é o fim da República e o início da ditadura. Então, vamos deixar muito claro uma situação. Essa convocação dos pastores é criminosa. Você não deve atender a essa convocação, porque essa convocação é criminosa. É uma convocação a favor do fim da República, do fim da democracia. É criminoso. É criminoso porque está contido na Constituição brasileira que é crime se levantar, se insurgir contra a situação do Estado, contra a harmonia do Estado, contra os poderes do Estado. E o Estado no Brasil se divide em 3 poderes. O poder legislativo, composto pela Câmara de Deputados Federais e pelo Senado Federal, o poder executivo, composto pelo presidente da República e mais 9 conselhos de Estado, e o poder judiciário, composto pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Tribunal Superior do Trabalho. O judiciário.
esses três poderes são interdependentes do ponto de vista da comunicação e do governo, mas são independentes do ponto de vista da sua tarefa. O poder legislativo cuida da formulação das leis necessárias para a condução estrutural da nação. O executivo é o executor dessas leis e de todo um programa de governo com o objetivo de erradicar a pobreza, de levar a nação a um estado de justiça e de igualdade. E o judiciário é o guardião da Constituição, o guardião das leis e aquele que dirime dúvidas e soluciona os embates judiciários a partir da interpretação da lei com todas as suas nuances. Sem esses três poderes funcionando de forma autônoma, ainda que absolutamente dialógica, não há república, não há democracia, não há Estado democrático de direito. O que esses pastores estão fazendo é convocar a igreja para que a igreja seja contra o Estado democrático de direito. E isto, amados e amadas irmãs em Cristo, é crime contra a Constituição e é crime contra Deus, como nós acabamos de ler. O texto é muito claro. Todos os governos estão abaixo de Deus. Se a paz e ordem é ordem de Deus, e a paz e a ordem é a estrutura da república, os três poderes precisam estar em absoluta liberdade de ação, desfrutando da sua autonomia e mantendo a dialogia, a conversa constante, o diálogo constante. Então, se a paz e ordem é ordem de Deus, então o texto diz: então, vivam de modo responsável como cidadãos. Se forem responsáveis para com o Estado, estarão sendo irresponsáveis para com Deus, e Deus pedirá contas disso. Então, esses pastores que dizem que estarão na Avenida Paulista no dia 7 de setembro, pedindo intervenção das Forças Armadas e convocando você, meu irmão, minha irmã, para participar disso, esses pastores são irresponsáveis para com o Estado, logo são irresponsáveis para com Deus, e Deus pedirá contas disso. Isso é pecado, isso é crime contra o Estado e pecado contra Deus. Isto é crime contra o Estado democrático de direito e pecado contra Deus. Isto é crime contra a República Federativa do Brasil e pecado contra Deus. Não participe disso. Não participe disso. Se você gosta ou não gosta do estado de coisas em que está o Brasil, você tem uma saída democrática, que são as eleições. Você pode ir às ruas, pedir aprimoramento das leis, você pode ir às ruas, pedir que o executivo cumpra a sua parte, ou que haja, então, o impeachment do presidente, se for o caso. Você pode ir às ruas, pedir que o judiciário seja mais ágil, mas você não pode ir às ruas para destituir os poderes constituintes da República. Se você for para destituir, para destruir, para demover os poderes constituintes da República, você estará em estado de crime e em estado de pecado contra Deus. Não faça isso. Não participe disso. Não aceite essa provocação. Não aceite essa convocatória. Em primeiro lugar, porque esses pastores não têm o direito de fazer essa convocatória. Não têm o direito e não têm autoridade na medida em que eles estão cometendo um crime.
um crime. Na verdade, o simples fato deles terem feito essa convocação já deixa-os em situação de serem presos. Presos por incitação de insurreição contra a República, contra a Constituição, contra o Estado democrático de direito. Por isso, minha irmã, por isso, meu irmão, não os ouça. Não os ouça, não atenda a convocação deles, não vá, porque você estará sendo cúmplice de um crime e de um pecado. Tá certo? Não se resolve problemas na democracia com insurreição. Resolve-se problema na democracia com eleição. Haverá eleições, as eleições serão feitas e as eleições serão respeitadas. É assim que funciona. Ponto. Se você estiver na oposição, ótimo. É um direito seu estar na oposição. Se você estiver na situação, ótimo. É um direito seu estar na situação. Agora, se você estiver na insurreição, você é criminoso. Se você estiver na insurreição, você é pecador. Perfeito? William, fala com a gente aí sobre isso, por favor. Nós temos ainda 3 minutos no primeiro bloco e vamos para o intervalo. Olá, Ari. Olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês mais uma vez para tratar de um assunto que é extremamente oportuno e passivelmente, daquilo que nós estamos vendo aqui, possivelmente criminoso. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos, colegas pastores, podem estar envolvidos nesse crime. Se você, meu irmão, está pensando em ouvir vozes que está te convocando, vozes que deveriam estar pregando o Evangelho de Cristo, vozes que deveriam estar anunciando as boas novas, agora está pregando uma insurreição para um golpe. Vozes que deveriam estar falando da boa nova, está falando agora de regime totalitário, de um regime autoritário. Preste atenção na voz que você está escutando. Perceba bem, tenha a percepção correta. Escute bem, preste atenção naquilo que você está ouvindo. Tenha discernimento. Mais do que qualquer outra coisa nesse momento, ao ouvir o que você está ouvindo, precisamos discernir que espírito é esse que está falando. Quem é que está falando? A voz que você está ouvindo. Será que se parece com Jesus de Nazaré? Ou a voz que você está ouvindo parece de um querubim ungido que cooptou a terça parte dos anjos para uma insurreição? Com quem que se parece esse chamado? Preste atenção, meu irmão. Tenha atenção e tenha discernimento nesses dias, porque passamos por dias maus, muito maus. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fica com a gente. Muito bem, estamos de volta. Muito obrigado por ter ficado conosco. Vamos continuar a falar sobre como sustentar uma democracia. Deixa-me dizer uma coisa para você. A democracia é um ganho. O Estado Democrático de Direito é um ganho. É uma luta de séculos, de séculos. A primeira Carta Magna, a primeira Constituição que se tem notícia, aconteceu na Inglaterra com o príncipe John, que diante de uma manifestação popular, perdeu o poder totalitário, tendo, então, de submeter-se à Constituição. Mas, na verdade, a primeira grande Constituição que temos notícia, principalmente nós, cristãos, é a Lei de Deus. Lei de Deus. Você sabe que o Senhor chamou a Moisés, ele se encontrou com Moisés lá no Monte Horebe,
provocou o fenômeno da sarça ardente que não se consumia, e chamou a atenção de Moisés, e levou Moisés a libertar o povo hebreu, que estava sob escravização do Egito, e o povo hebreu sai, depois de muitos milagres, de muita guerra entre Deus e os deuses egípcios, e aí, finalmente, Deus vence a tirania egípcia e os egípcios liberam o povo hebreu. O povo hebreu atravessa o Mar Vermelho e começa a caminhar em direção à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Qual a primeira coisa que o Senhor faz depois que Israel entra no caminho em direção à terra prometida? O Senhor chama Moisés no Monte Sinai e o Senhor lhe dá uma constituição. Transforma Israel numa nação de direito. Cria uma constituição que nós conhecemos como a lei mosaica. Naquele dia em que o Senhor deu a Moisés a lei, o Senhor tirou Moisés da tentação totalitária, porque agora até mesmo Moisés, um líder inquestionável, tinha de submeter-se à lei. Ou seja, qualquer pessoa no arraial de Israel poderia dizer: seu Moisés, o senhor não pode fazer isso, porque a lei não permite, o senhor não está acima da lei. Ponto. A partir dali, o senhor estava inspirando a nação, a sociedade humana, a chegar às constituições. Milênios se passaram até que a humanidade alcançou Deus, no sentido de concordou com Deus que sem lei é impossível e que tem de haver uma lei sob a qual todos estejam. E mais, que a grande autoridade tem de vir do povo, que foi exatamente o que Deus fez em Israel, uma vez que Israel não tinha rei. E nem queria Deus que tivesse. O rei em Israel foi uma diferença entre Deus e o povo. Deus queria que o Estado de Direito bastasse, que a Constituição bastasse. Muito bem, levou muito tempo, a gente finalmente aprendeu que o poder deve emanar do povo, a igreja primitiva nos ensinou isso, porque quando eles tiveram de resolver um problema, que era o problema diaconal, eles chamaram uma eleição e foi o povo que elegeu os diáconos. Então, a igreja sempre dizendo para a sociedade que o segredo da administração é a vontade do povo, que a vontade do povo é aquilo que Deus quer que seja, de fato, a autoridade máxima numa sociedade. E isso gera, então, a noção de Constituição, e o primeiro caso é o caso do príncipe John na antiga Inglaterra. Muito bem, levou tempo, conseguimos, estabelecemos uma sociedade de direitos, como foi Israel logo no início da sua caminhada, uma sociedade de direitos. E constituímos, a partir da sociedade de direitos, a ideia do Estado democrático de direitos. Democrático porque é o povo que decide quem é quem e quem é onde. E o povo, então, constrói uma lei, constrói um corpo legal. Esse corpo legal a gente chama de Carta Magna, de Constituição. A Constituição define, então, o modus vivendi e o modus operandi da nação. Muito bem. O Brasil, depois de ter passado por uma cruel ditadura de 64 a 85 do século passado, se libertou dessa ditadura e construiu uma Constituição tão avançada que é chamada de Constituição Cidadã, que estabelece a República Federativa do Brasil sob o pilar de 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário.
é a autonomia desses poderes, a independência e a interdependência desses poderes no que tange ao diálogo e à administração, que sustenta a República, que sustenta a democracia, que sustenta a nação brasileira como uma sociedade de direitos. Pastores não podem insurgir-se contra uma sociedade de direitos, que é a mesma coisa de fazer o que Miriam e Arão fizeram contra Moisés, se insurgiram contra uma sociedade de direitos e Deus teve de interferir. Ora, a gente não aguenta mais. É pastor acusado de receber cheque espúrio, é pastor acusado de receber, de desviar dinheiro, de levar dinheiro ilegalmente para outro país e ser preso no outro país porque levou dinheiro ilegalmente, é pastor acusado de pedofilia, é pastor acusado de abuso, é pastor acusado de estupro, a gente dizendo o que é isso não é a fé cristã, o que está acontecendo, porque o fato é um estado de pecado, um estado de pecado. Esse estado de pecado é um estado de insurgência contra Deus. O fato das pessoas errarem não significa que elas estejam condenadas, mesmo porque condenação não é um tema cristão. O tema cristão é redenção. Mas quer dizer que essas pessoas precisam pedir perdão, que essas pessoas precisam se deixar corrigir e que essas pessoas não podem retomar o mesmo erro. Mas o que a gente vê é que as pessoas nem se arrependem, nem pedem perdão e continuam no mesmo erro. Ou, às vezes, o erro ganha uma outra cara, uma outra conotação, mas é o mesmo erro. O erro de insurreição contra Deus. E agora, mais um erro de insurreição contra Deus e contra o Estado Democrático de Direito. Nós não aguentamos mais isso. Isso não é pastoreio. Como disse o William, quem é o pai da insurreição é o diabo. O diabo é o pai da insurreição, assim como é o pai da mentira. Então, nós não podemos admitir insurreição, sob hipótese alguma, contra o Estado democrático de direito. Nós não podemos pedir intervenção de Forças Armadas, não podemos pedir a volta a ditaduras. As Forças Armadas têm o seu papel. E o papel das Forças Armadas está claramente delineado na Constituição. E as Forças Armadas devem se ater ao seu papel na Constituição, que a Constituição lhes concedeu. Assim também os pastores têm de manter-se no seu papel ditado pela Constituição, e a Constituição brasileira é bastante pródiga, porque o Brasil é um Estado laico e o Brasil não legisla sobre religião, de modo que a prática religiosa é absolutamente livre. Agora, os pastores não podem provocar insurreição contra o Estado democrático de direito. É pecado. É pecado, é tão pecado quanto esses pastores que vivem a trocar a moral cristã por seja lá o que for, a ética cristã por seja lá o que for. E é roubo, e é desvio de dinheiro, e é pedofilia. Chega! Chega! E agora insurreição? Chega! Então, se você ouvir essa voz, você vai estará ouvindo a voz do diabo. Porque o diabo é o pai da insurreição. É a voz do diabo. Não ouça. Não ouça. Não vá às ruas para pedir insurreição. É crime. Não participe da insurreição. Não vá às ruas pedir ditadura. É crime. O que esses caras estão tentando fazer é um Talibã evangélico. Você está vendo lá, o Talibã acabou de tomar o poder no Afeganistão. O que é que isso gerou nos afegãos? Medo, pavor. Estão saindo correndo, pulando dentro dos aviões, caindo dos aviões, porque não querem ficar sobre um império religioso. Esses camaradas querem um império religioso, eles são o Talibã evangélico. Nós não podemos admitir, a fé evangélica não se presta a ser uma fé radical, não se presta a ser uma fé estatal, não se presta a ser um Talibã.
Isso é o Talibã evangélico. Se nós não queremos o Talibã muçulmano, por que nós vamos querer o Talibã evangélico? Então, simplesmente diga não. Diga, eu quero a República Federativa do Brasil sustentada sobre os 3 poderes que o alicerçam: o executivo, o legislativo e o judiciário. Qualquer diferença a gente resolve nas eleições. Simples assim. Se houve crime por parte do presidente, tem meios legais para pedir o impeachment do presidente, mas nunca para interromper a lógica democrática. Ponto. Insurreição, Forças Armadas na rua? Não, isso é pecado. Pecado contra a Constituição, insurreição, crime e pecado contra Deus. William. Ari, nós precisamos entender que essa divisão de poderes existente no Brasil, ela é saudável. Quando o Barão de Montesquieu pensou nesse conceito tripartite, entre executivo, legislativo e judiciário, o motivo era muito simples. E até óbvio, né? É para que ninguém tivesse todo o poder. Então, essa questão absolutista, regimes autoritários, totalitários, são regimes antagônicos aos valores da Trindade. A gente precisa ter essa compreensão. Que a Trindade, Deus, nunca foi a favor de um ser humano com poderes absolutos. Pois, como diz as Escrituras, lá em João 2,24, Jesus não confiava neles porque os conhecia muito bem. Jesus sabe quem é o ser humano, filho de Adão. Não pode confiar nele. Então, segundo a Bíblia Sagrada, uma das vezes que Israel rejeitou a Deus foi quando Israel pediu um rei. Ou seja, foi quando Israel pediu um regime absolutista, um regime autoritário. Por isso, meu irmão, todas as vezes que pedimos um rei, todas as vezes que pedimos um regime autoritário, você e eu podemos ouvir a voz de Deus dizendo o que Deus disse a Samuel. Eles estão rejeitando a mim. É a mim que eles rejeitam. Por quê? Porque essa atitude é uma desconfiança da Trindade. É uma total ausência de fé. É uma negação de Deus e uma insurreição pessoal contra Deus. É como aquela história daquele pastor que diz que chegou até o céu, um pastor pentecostal brasileiro que estava nos Estados Unidos, ou que está nos Estados Unidos ainda. Ele disse que foi levado até o 3º céu e chegando lá, o Pai, Filho e Espírito Santo estavam discutindo. Olha, Pai, Filho e Espírito Santo estavam discutindo que a igreja se perdeu. A igreja se perdeu, está perdida a igreja. E ele disse então, Pai, Filho, Espírito Santo, fica tranquilo que eu resolvo. Deixa comigo que eu resolvo. Pode deixar comigo, que eu resolvo. Olha que ponto chegamos. É isso, meu irmão, que você está dizendo para Deus, você não está confiando. Você está dizendo, não, é o Estado, eu com o Estado que vou resolver os problemas. É isso? Você está dizendo para Deus, Deus, deixa comigo que eu resolvo? É um absurdo. É um absurdo o que nós estamos vivendo aqui. Lembre-se de Zacarias 4:6. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Muito bem. É isso mesmo, nós não queremos um Talibã evangélico, nós não queremos insurreição, nós não queremos a tomada do poder pela força, nós queremos eleições. Eleições. Nós queremos que se sustente o executivo, o legislativo e o judiciário. As 3 forças interdependentes, autônomas numa determinada perspectiva, que sustentam a República Federativa do Brasil. Qualquer coisa diferente disso é a tentativa de um Talibã ou de um regime autoritário. E isso é pecado. E isso, meu irmão, minha irmã, é comigo e com você, daqui para frente.